Bom, agora vamos falar desse período, né, desse imperador Caracalla. Vamos falar primeiro o número 1 de Serapião de Antioquia, ainda no ano 211 da era cristã. Vocês sabem que a cidade de Antioquia, ela foi o centro missionário, foi a cidade de Antioquia que enviou o apóstolo Paulo e Barnabé, que enviou os primeiros missionários, né? E a história diz que ela continuou sendo um centro missionário e uma importante escola teológica, ok? Então, o ano 211 da era cristã, eu coloquei aí um texto de Eusébio de Cesareia comentando sobre esse Serapion. Ele diz: as obras de Apolinário contra a referida heresia que ele está falando aqui é o montanismo, né, que eles chamam de montanismo. A igreja que ficava lá na região da Ásia, que ficava perto de Éfeso, Esmirna, tá bom? E tinha uma região lá que era chamado de Frígia, onde estava esse pastor Montano. Okay? Então, ele está falando de mais um bispo que escreve contra Montano. Contra a referida heresia são mencionados por Serapion, que, segundo quer uma tradição, foi bispo da igreja de Antioquia nos tempos a que nos referimos, depois de Maximino. Menciona-o numa carta particular dirigida a Carico e Pôncio, na qual, refutando também ele a mesma heresia, acrescenta o que segue. Bom, vocês vão ver, por exemplo, o método dele de combater, no caso, uma irmã dessa igreja que tinha dom de profecia, e a descrição aqui que ele queria partir para a violência, né? Veja só o que ele diz. Mas para que também saibais que a influência dessa enganosa tropa, os pentecostais, né? A chamada nova profecia é abominada por todos os irmãos do mundo. Não é mentira. Não? Irineu escreveu sobre eles, né? Descrevendo respeito, né, por aquela igreja, porque Irineu também era pentecostal. E prossegue: enviei-vos também os escritos de Cláudio Apolinário, bispo beatíssimo que foi de Hierápolis da Ásia. Hierápolis era uma cidade também dessa mesma região, na atual Turquia, né? Onde estava Éfeso, Esmirna, as 7 igrejas da Ásia, ok? Lá também estava Hierápolis. Na mesma carta de Serapion, conservam-se também as assinaturas de diversos bispos, um dos quais assina assim: Aurélio Cirino, Marte, logo que estejais bem, e outro desta maneira: Hélio Públio Júlio, bispo de Develto, colônia da Trácia. Vive o Deus dos céus, que o bem-aventurado Sotas de Aquialo quis expulsar o demônio de Priscila, e os hipócritas não o deixaram. Então veja como ele se dirige à igreja pentecostal Nova Profecia. Se você quer expulsar o demônio de alguém, se tem alguém endemoniado, né, não tem como impedir, porque você dá uma ordem em nome de Jesus e o demônio sai, acabou. Mas por que ele está então dizendo que os hipócritas, ou seja, os irmãos da igreja não deixaram? Porque ele queria, a interpretação é lógica, ele queria partir para cima da irmã, tá bom? E sempre lembrando, esse período é um período de muito conflito, porque essa igreja Nova Profecia era um pastor que ele declarava o que estava acontecendo com essas igrejas que apostatavam da fé, tá bom? E prossegue: também se conservam na carta aludida as assinaturas autógrafas de muitos outros bispos que estão de acordo com estes. Isso é o que há sobre eles. Ou seja, ele está descrevendo um monte de bispos aqui que apoiam esse tipo de atitude. O que ele descreveu aqui, se você tem a autoridade de Deus, o demônio pode estar a 10 quilômetros de você. Se você der a ordem, ele vai sair. Não? Agora, se pessoas conseguiram impedir ele do que ele estava dizendo, expulsar o demônio de uma irmã, é porque a interpretação é
uma só, né? Ele queria partir para a violência, e aí os irmãos não deixaram, né? Não, você pode falar contra agora, vir agredir a irmã, aí não. Então essa Priscila é uma profetisa que é citada, né? Ela e uma outra irmã nessa igreja. Nós já vimos outros momentos em que Eusébio de Cesareia criticou, esses bispos a criticavam, né? Dizendo que as profecias dela não se cumpriram, tá bom? Mas quem está escrevendo contra ela são bispos apóstatas, inclusive Eusébio de Cesareia. Se você comprar o livro da CPAD, História Eclesiástica dele, você vai lá na introdução, você vai encontrar que Eusébio de Cesareia, ele que vai viver cerca de 100 anos após esse período que nós estamos vivendo, estamos estudando, né? E diz a história que ele foi preso lá na perseguição de Diocleciano. Nós veremos esse detalhe mais à frente.